você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você um campeão, uma campeã. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre perímetro e área de figuras planas. Galera, um assunto muito recorrente nos concursos públicos e que está presente no nosso dia a dia. Então nós vamos também aproveitar um pouco desse conhecimento do dia a dia, fazer algumas associações para nos ajudar a enfrentarmos problemas envolvendo aí perímetros e áreas. Beleza? Vem comigo, galera. Então vamos lá falar sobre área de figuras planas. Bom, o que nós vamos ver nesta aula, galera? Nós vamos estudar perímetro, tá? Vamos conceituar o que é um perímetro, vamos falar das principais figuras planas, vamos conhecer essas figuras, nós precisamos conhecê-las. Vamos falar como que se calcula a área de cada uma dessas figuras. Obviamente, existe uma fórmula associada aí, uma fórmula que vai nos ajudar a encontrar esta área. Eu vou estar apresentando para vocês. E por último, nós vamos resolver alguns probleminhas envolvendo aí cálculos de perímetros e áreas. Belezinha? Tranquilo, né, galera? Então vamos lá, começando a falar sobre perímetros e áreas de figuras planas. Aqui tem até alguns exemplos de algumas figuras planas, mas nós vamos detalhar isso no decorrer da aula. Ok? Perímetro de um polígono. Aí você diz, polígono, professor, perímetro de um polígono, mas eu não sei nem o que é polígono, imagina perímetro, tá? Então veja bem, nós temos uma figura formada por linhas poligonais fechadas. O que são linhas poligonais fechadas? São segmentos de reta consecutivos. Então eu tenho aqui um segmento, vem até aqui, aqui ele para, aqui eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, aí ele para, aí eu começo outro, ele para, aí eu começo outro, ele para e eu retorno ao ponto inicial. Então veja bem, são segmentos de reta consecutivos aonde a extremidade do último coincide com o início do primeiro. Isso é um polígono. O polígono, quando ele é composto por todas as linhas fechadas. Nós podemos ter um polígono, a linha poligonal, ela pode não coincidir a sua extremidade com o início. Aí, nesse caso, ele não forma um polígono, tá? Eu tenho, no caso, linhas poligonais, que são chamados por serem segmentos consecutivos, mas observem, a extremidade do último não coincidiu com o primeiro. Então, nesse caso, não formou um polígono. Para que o polígono seja formado, a extremidade do último tem que coincidir com o primeiro, que é este caso aqui. Ok? Isso são polígonos. Beleza. Bom, agora eu posso falar de perímetro. Nós já sabemos o que é um polígono. Depois nós vamos estar apresentando aí cada um desses polígonos de forma especial, como que é o nome que se dá para cada um deles, num outro momento. Mas, agora a gente vai trabalhar alguns deles, ok? Então, o perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Então, se eu tenho um polígono que tem 4 lados, eu somo a medida dos 4 lados, eu tenho o perímetro, ok? Bom, no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com o polígono regular. O que é o polígono regular, galera? O polígono ele é dito regular quando a medida de seus lados são todas iguais. Então, ele pode ter 3, 4, 5, 6, 7 lados. Quando todas as medidas são iguais, nós dizemos que esse polígono é regular. Uma outra característica do polígono regular é que, além dele apresentar a medida de todos os lados iguais, os seus ângulos internos também são iguais. Mas, enfim, nós vamos detalhar isso numa aula especial sobre polígono. O que eu preciso saber aqui, professor? Eu preciso saber o seguinte, que se o polígono é regular,
os lados têm a mesma medida. Então, o seu perímetro é dado de que forma? N vezes L, onde N é o número de lados. Se ele tem 4 lados, eu pego 4 vezes a medida de um lado, eu tenho o perímetro. Se é 5, 5 vezes essa medida. Beleza? Vamos apresentar aqui alguns polígonos. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho aqui um polígono. Isso aqui é um retângulo, tá? Esse polígono é um polígono retângulo. A característica desse retângulo é que ele tem os lados paralelos, opostos paralelos e iguais. Então, a medida desse é igual a esse, a medida desse é igual a esse. Então, olha só, a parte de baixo é chamada de base, a lateral é chamada de altura. A base também pode ser chamada... A base pode ser chamada de comprimento. Aqui pode ser chamado de comprimento e aqui largura também, ok? E o perímetro vai ser o quê? Esse lado mais esse, mais esse, mais esse. Ou seja, 2 vezes o lado B mais 2 vezes o lado H. Tranquilo? É a soma de todos eles. Um outro polígono, o quadrado, possui todos os lados iguais. Se os 4 lados são iguais, como que eu calculo o perímetro? Somando os 4 lados, ou multiplicando 4 vezes o número de lados. Como todos eles são iguais, 4 vezes L. Essa é a medida do perímetro do quadrado. Bom, um outro polígono que nós temos é o triângulo. Esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Por que que ele é equilátero, professor? Porque todos os lados têm a mesma medida. Nós já vimos isso na aulinha nossa de triângulos. Então, se você não assistiu a aula de triângulos, recomendo que você assista essa aula. Lá nós falamos os tipos de triângulo. Um deles é o equilátero. Todos os lados são iguais. Então, o perímetro é dado de que forma? O perímetro é igual a 3 vezes a medida do lado, já que são todos iguais. Beleza? Um outro polígono, o pentágono. Qual é a característica do pentágono, galera? Ele tem todos os lados iguais, então o perímetro vai ser 5 vezes a medida de cada lado, já que são todos iguais. O outro, o hexágono. O que é o hexágono, galera? É um polígono de 6 lados iguais. Então, o seu perímetro vai ser dado por 6 vezes a medida do lado, já que são 6 lados, todos eles de mesma medida. Tranquilo? Belezinha? Então, nós falamos aí dos principais polígonos, galera. Retângulo, quadrado, triângulo equilátero, pentágono e hexágono. Esses são os principais polígonos que geralmente são aqueles mais cobrados a nível de concurso público, ok? Por isso que a gente vai estar ligado nessas figuras. Nós vamos voltar a falar de cada um deles depois em particular, ok? Então vamos lá para a área dos polígonos, galera. Então, a área de um polígono é o número que expressa a medida da superfície dessa figura. Galera, área e superfície é a mesma coisa. Quando se diz superfície, você quer calcular a área, ok? Então, veja bem, é a medida da superfície dessa figura numa certa unidade. Essa unidade pode ser metro, centímetros, decímetro, quilômetros, ok? As fórmulas permitem efetuar com maior facilidade e rapidez esses cálculos. Então, nós vamos usar de fórmulas para poder fazer esse cálculo. Algumas são bastante conhecidas, tá? Vamos ver aqui o primeiro polígono e como que se calcula a área desse polígono, tá? Primeiro polígono aqui é o retângulo. Ok? Então está aqui, retângulo é um polígono cujos lados opostos são paralelos e iguais, todos os ângulos são ângulos de 90 graus. Como que eu calculo a área desse polígono, professor? A área do retângulo é dado por A vezes B, ou seja, base vezes altura, comprimento vezes largura. Beleza? Memorize bem essa fórmula aqui. Tranquilinho? Então, base vezes altura, comprimento vezes largura. Outro polígono, quadrado. Como que eu acho, professor, a área de um quadrado? A área do quadrado é dado pelo lado ao quadrado, ou seja, L vezes L. Base vezes altura, comprimento vezes largura.
como você preferir. Se for um quadrado, como todos os lados são iguais, é só multiplicar um lado por ele mesmo, ok? Assim a gente acha a área do quadrado. Vamos guardando essas fórmulas. Retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura, quadrado, o lado ao quadrado. Belezinha? Então vamos para o próximo. Próxima figura aqui, professor. A próxima figura é um losango. Galera, losango é esta figura que parece uma pipa, né? A pipa, ela geralmente tem o formato de um losango. Obviamente tem umas pipas bem estranhas aí, mas assim, a pipa tradicional, aquela mais conhecida, ela tem o formato de um losango. Qual é a característica do losango? O losango, ele é um polígono que possui 4 lados iguais, assim como o quadrado. Esse lado é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse. Outra característica dele, ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. Tá? Elas se cruzam no ponto médio formando um ângulo de 90 graus. Outra característica do losango. E para encontrar a área desse losango, nós vamos fazer uso desse conhecimento das suas diagonais. Então nós vamos dizer que a área do losango é dado pelo produto da diagonal maior vezes a diagonal menor, né, dividido por 2. Então eu tenho a maior diagonal, a menor diagonal, eu multiplico a medida de uma por outra e divido por 2. Dessa forma eu encontro a área do losango. Belezinha? Tranquilo? Então vamos lá, revisando. Retângulo, base vezes altura, ou comprimento vezes largura. Quadrado, L ao quadrado, lado vezes lado. E os lados são iguais, então L ao quadrado. Agora, o losango, 2 diagonais, uma maior, outra menor. Multiplica uma pela outra e divide por 2. Tranquilinho? Beleza. Então vamos para mais uma figura geométrica, agora o paralelogramo. Galera, também você já deve ter visto essa figura. Isso aqui é chamado de paralelogramo. Qual é a característica do paralelogramo? Lados opostos paralelos, então esse lado é oposto desse, é paralelo, e tem a mesma medida. Se aqui é A, aqui é A. A altura do paralelogramo é a distância que separa a base, uma base da outra. Olha só, isso aqui é a altura. E nós, desculpa aí, galera. E nós precisamos da altura para calcular a área de um losango. Então eu preciso conhecer a base e preciso conhecer a altura. Professor, eu preciso conhecer essa lateral dele? Não necessariamente. Para o cálculo da área não há necessidade. Tá? Então tá aqui, ó. Paralelogramo, a área vai ser a base vezes a altura. Esse é o cálculo para nós encontrarmos a área de um paralelogramo. Observem que, professor, é a mesma fórmula do retângulo. É a mesma fórmula. Porque se eu pegar esse triângulo aqui, ó, arrancar ele daqui e colocar ele aqui, ó, eu formo daqui até lá um retângulo. Então essa parte que sobra aqui, ela falta ali. Então juntando isso aqui e aqui, eu tenho um retângulo. Por isso que a área do paralelogramo é a mesma fórmula da área do retângulo. Base vezes altura. Tranquilinho? Beleza, né? Então olha só, nós já vimos 4 figuras. Retângulo, base vezes altura. Quadrado, lado ao quadrado, que é os 4 lados iguais, L vezes L. Depois, losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E agora, o paralelogramo, base vezes altura. Então, vai anotando aí essas formulazinhas, porque com base nela nós vamos fazer os cálculos dos exercícios lá na frente. Tranquilo? Trapézio, galera, esse aqui é uma outra figura muito cobrada em concurso público. Até porque ele é fácil de contextualizar situações que envolvem o trapézio. Então eu tenho aqui o trapézio, essa figura aqui representa um trapézio isósceles. Eu tenho
como característica principal do trapézio que ele possui as bases paralelas. E uma base é maior que a outra. Eu tenho uma que eu chamo de base maior, por isso que eu estou representando com a letra B maiúscula. Eu tenho uma base que eu chamo de base menor, por isso eu estou representando com B minúsculo. Então, duas bases paralelas e diferentes. Elas não são iguais no tamanho, mas são paralelas. Aí eu tenho essas duas laterais, tá, que são retas transversais, que unem uma base à outra. E essas laterais, essas transversais, elas podem ser das mais variadas formas. Eu poderia ter um trapézio nesse formato, ó. Eu poderia ter um trapézio nesse formato. Observe que é diferente desse. Enfim, são N situações que nós podemos estar construindo para representar um trapézio. Mas o que você precisa saber? Que no trapézio você vai ter duas bases, uma chamada de maior e a outra chamada de menor. E para o cálculo da área do trapézio, galera, área, eu tenho que somar a base maior mais a base menor, ou seja, a medida da base maior mais a medida da base menor. O resultado dessa soma eu multiplico pela altura e divido por 2. Então, olha só, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Tá ligado? Belezinha? Tá? Esta é a fórmula da área do trapézio. Não esqueçam isso, galera. Então anotem aí. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Beleza? Bom, então recordando, já sei o retângulo, base vezes altura, comprimento vezes largura. Já sei o quadrado, lado ao quadrado. Losango, diagonal maior, diagonal menor, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. Paralelogramo, base vezes altura. Trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Belezinha? 5 figuras nós já vimos. Vamos agora ver uma que eu acho que é a mais importante de todas. Mais importante porque ela é a que é mais cobrada nos concursos públicos. Dificilmente, quando cai uma questão de área, não tem alguma questão envolvendo este carinha que está aparecendo aqui. Esse cara aqui, galera, como que ele chama? Triângulo. O que é um triângulo? É um polígono que possui 3 lados, ok? Por isso que fala de 3, triângulo. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo qualquer. Como assim, professor, um triângulo qualquer? Se você assistir a nossa aulinha de triângulos, lá eu classifiquei vários tipos de triângulo. O triângulo pode ser escaleno, pode ser equilátero, pode ser isósceles. Essa classificação é de acordo com o lado, com a medida do lado. Então, vamos só relembrar isso. Então, eu tenho aqui a seguinte situação, ó. O triângulo, quando ele tem dois lados iguais, ele chama isósceles. Estão lembrados? Se não, assiste a aulinha lá, ó. O triângulo, quando possui 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero, ok? Equilátero. E o triângulo, quando tem os três lados diferentes, ele é chamado de escaleno, ok? Escaleno. Então, eu tenho 3 tipos de triângulo. Eu tenho o triângulo equilátero, eu tenho o triângulo equilátero, 3 lados iguais, isósceles, 2 lados iguais e escaleno, 3 lados iguais. Bom, voltando então aqui no triângulo qualquer, a gente fala qualquer porque isso que eu vou falar para vocês, galera, serve para qualquer triângulo. Independente dele ser equilátero, escaleno, isósceles, não interessa a natureza do triângulo. É um triângulo? É. Como que eu calculo a área, professor? Base vezes altura dividido por 2. Galera, esta fórmula é a fórmula universal do cálculo da área do triângulo. Ela serve para qualquer tipo de triângulo.
professor, posso aplicar esta fórmula em qualquer triângulo, sendo triângulo, pode ser aplicado. Obviamente que para que a gente possa aplicar essa fórmula, eu preciso ter duas informações. Eu preciso saber a base e preciso saber a altura. Caso eu tenha um triângulo na qual eu não tenha essas informações, não vai ser possível calcular a área. Então eu tenho que ficar atento a essa questão. Tá? A fórmula universal é essa, base vezes altura dividido por 2. Mas, repito, eu preciso conhecer a base, preciso conhecer a altura. Se eu não conhecer uma dessas duas informações, não é possível encontrar o valor da área, ok? Pelo menos usando a fórmula universal. Agora, existem outros recursos que a gente vai estar falando aqui na nossa aulinha, beleza? Então, vamos lá. Então, fórmula universal, serve para qualquer triângulo, base vezes altura dividido por 2. Anote isso, tá ligado? Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Bom, temos aqui agora o seguinte, ó. Agora eu tenho um triângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, galera? É um triângulo que forma um ângulo de 90 graus. Ele possui um ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus, ele é representado por esse quadradinho com essa bolinha no meio. Toda vez que você vê esse quadradinho com essa bolinha no meio, quer dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus não é comum você ver escrito 90 graus. Ele mostra essa representação aqui. Tranquilo? Beleza. Então, toda vez que tivermos esse triângulo, ele vai ser chamado de triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Como que eu acho, professor, a área de um triângulo retângulo? A área de um triângulo retângulo é base vezes altura dividido por 2, fórmula universal. Só que no triângulo retângulo, os lados recebem nomes. Esse lado e esse lado são chamados de cateto. E esse lado maior, que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ele é oposto ao ângulo de 90, esse lado é chamado de hipotenusa. Então, para encontrarmos a área de um triângulo retângulo, é só multiplicar um cateto por outro cateto e o resultado dividir por 2. Beleza? Tranquilo, né, galera? Bom, então vamos lá, continuando. Agora, o triângulo equilátero. Cara, para tudo. Stop, please! Para tudo e presta muita atenção nesse cara aqui. Presta muita atenção nesse cara aqui. Tá? Vou parar aqui, ó. Triângulo equilátero, galera. O que é um triângulo equilátero? É o triângulo que tem os 3 lados iguais. Galera, dos triângulos, o que é mais cobrado na geometria é esse triângulo equilátero. Então, por ele ser o mais cobrado, nós precisamos memorizar a fórmula da área dele. Cara, isso aqui você tem que gravar. Você tem que gravar essa área. Por quê? Porque ela vai ser útil na sua vida. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Cara, nem que você tenha que ficar na frente do espelho 200 vezes. A área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não importa quantas vezes você repita isso para você mesmo, mas você tem que memorizar isso. É o triângulo mais cobrado, é o triângulo equilátero. E se você não souber essa formulazinha, ó, dançou. Pulou, cara. Já foi. Então, veja bem, ó. Então, para nós não esquecermos, então tá aqui o triângulo equilátero, cuja fórmula L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L é a medida do lado. Todos os lados são iguais, tá? Não esqueçam disso. Belezinha? Agora vamos falar de um outro polígono, o hexágono, galera. O hexágono nós vimos que é um polígono de 6 lados. O hexágono regular tem uma característica. Ele tem internamente a ele 6 triângulos. E galera, o impressionante é o seguinte: todos esses triângulos que estão dentro dele são triângulos equiláteros. Todos eles. Então nós temos aqui o seguinte, olha só, acompanha aqui comigo. Então está aqui, olha só, vou traçar as diagonais dele. Tracei uma diagonal, tracei outra diagonal e vou traçar outra diagonal.
Olha só, observe. Eu tenho 6 triângulos aqui internos. E este polígono aqui, ele contém 6 triângulos equiláteros. Se ele possui 6 triângulos equiláteros, a sua área vai ser 6 vezes a fórmula da área do triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observem que aqui dentro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a área de 1 é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e aqui eu tenho 6, então a área do hexágono vai ser 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Aí, para ficar mais bonitinho, nós podemos simplificar o 6 com 4. Aqui 6 dá para simplificar com 4. Fazendo essa simplificação, a gente chega nesse resultado aqui, ó. Área igual a 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Ah, professor, é muito esquisito gravar esse cara aí. Eu prefiro gravar assim, ó. Então, vamos gravar dessa forma, ó. Hexágono, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Guarde isso, porque você já guardou do triângulo equilátero, então do hexágono é 6 vezes a área dele, ok? Bom, então, reprisando aqui. Nós já vimos retângulo, como que é a fórmula mesmo do retângulo? Base vezes altura. Beleza. Depois nós vimos o quadrado. 4 lados iguais. Qual é a fórmula da área? Lado vezes lado, lado ao quadrado. Já que são iguais, beleza. Terceira figura que nós vimos. Losango. Losango tem 2 diagonais, uma maior, outra menor. Como que calcula a área? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Beleza? Quarta figura que nós vimos. Paralelogramo. Paralelogramo. Base vezes altura. É a mesma fórmula do retângulo. Tranquilo? Quinta figura. Trapézio. Eu tenho 2 bases. Uma maior, outra menorzinha. Outra menor. A maior Bzão, a menorzinha Bzinho. Então vai ser Bzão mais Bzinho vezes H dividido por 2. Ou seja, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Trapézio, beleza. Depois, entramos no mundo dos triângulos. Eu digo mundo dos triângulos porque nós vamos ter várias fórmulas envolvendo o triângulo. A principal delas, que serve para qualquer tipo de triângulo, é a universal. Base vezes altura dividido por 2. Depois nós vimos uma específica do triângulo retângulo. Um cateto vezes outro cateto dividido por 2. Agora, por último, nós vimos o triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? Essa é a principal delas. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Belezinha? Tranquilo, né? Agora que nós já vimos as principais fórmulas aí, eu vou apresentar algumas outras saídas, que são algumas fórmulas extras envolvendo triângulo, galera. Tá? Como eu disse, por que o senhor está batendo forte nessa tecla de triângulo? Porque é a figura geométrica mais cobrada e você precisa estar preparado para isso, ok? Primeira situação é o seguinte, vamos ver um triângulo que possui, quando eu conheço 2 lados e o ângulo formado entre eles. Eu tenho um triângulo, nesse triângulo eu vou conhecer 2 lados e o ângulo formado entre eles. Olha só. Sendo A e B as medidas de 2 lados de um triângulo e alfa a medida do ângulo formado por estes lados, nós temos a seguinte relação. Então está aqui o triângulo. Olha só. Eu tenho aqui A, B e eu tenho aqui o ângulo formado entre eles. Vou representar esse ângulo por θ. Letra O aqui. Ok? Então, eu conheço o lado A, conheço o lado B e conheço o ângulo formado entre eles. Galera, a área de um triângulo, quando eu conheço a medida de 2 lados, o lado A, o lado B, é dado por A vezes B vezes seno do ângulo compreendido entre eles. Galera, guardem bem isso aqui. Esta fórmula também, ela nos auxilia em diversas situações.
Quando eu conheço dois lados e o ângulo formado, então eu vou usar essa formulazinha. E agora eu vou ensinar um macete para vocês nunca mais esquecerem essa fórmula aqui. Vem comigo. Primeiramente, vamos conceituar ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é a região do espaço formada por duas semirretas de mesma origem. Então, olhem bem para o meu dedo aqui. Vamos imaginar que este aqui seja um lado, tá? Esse dedo um lado e este outro dedo outro lado, ok? Aqui é a origem deles, beleza? Então, veja bem, se eu fechar o dedo, tem ângulo? Não, não tem ângulo. Se eu abrir o dedo, tem ângulo. É a região formada entre eles, beleza? Fechou o dedo, não tem ângulo. Abriu o dedo, tem ângulo. Tranquilo? Bom, agora vamos dar uma viajada. Vem comigo, olha só. Vamos supor que este dedo não vai ser mais um dedo, agora ele vai ser uma perna. E este outro dedo vai ser outra perna. Então, eu tenho uma perna e outra perna, e aqui elas têm um ponto em comum. Galera, veja bem, duas pernas, se elas estiverem abertas, tem ângulo. Perna aberta tem ângulo, perna fechada não tem ângulo. Abriu a perna, tem ângulo. Fechou a perna, não tem ângulo. Tá? Veja bem, ó, abriu, tem ângulo, fechou, não tem ângulo. Você já deve estar pensando maliciosamente, principalmente você, rapaz, aí. Eu sei que os homens viajam muito. Perna aberta, perna fechada, tem ângulo. Abriu a perna, tem ângulo, fechou a perna, não tem ângulo. Eu sei que dá uma viajada. Agora vem comigo aqui. Responda para mim o seguinte. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu peço licença para vocês, interrompi a aula de vocês para dar um recado muito importante. Nós aqui da Laconcurso, nós preparamos um super curso, uma super preparação, ponto a ponto do edital, super competitivo para o concurso da PM de São Paulo 2021-2022. Para quem não sabe, nós, a Laconcurso, nosso primeiro curso que nós tivemos oportunidade de oferecer para São Paulo foi lá em 2012. De 2012 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de oferecer todos os cursos online para todos os concursos da PM. E em todos os concursos, todos os certames, nós tivemos aí um alto índice de aprovação. Garanto para você, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você cumprir o nosso personal coach, eu tenho certeza que você estará muito competitivo, mas muito competitivo mesmo para o concurso da PM de São Paulo 2021 e 2022. Tá certo? Este curso custa apenas 10 parcelinhas de R$35, cara. Cara, não vai machucar ninguém, cara. A inflação do jeito que tá, 10 parcelinhas de R$35, você vai ter esse curso completaço e super competitivo. Bacana? Espero vocês. Fui! Tchau!